Olá, você costuma se informar através das mídias digitais? E já parou para se perguntar se redes sociais são fontes adequadas para consumir notícias? Segundo o Digital News Report de 2022, um relatório anual sobre o consumo de notícias no mundo, atualmente, as mídias digitais passaram a ser a principal fonte de informação dos brasileiros. No entanto, atrelada a isto está a crise de credibilidade que a imprensa sofre no Brasil, reforçada muitas vezes por figuras de grande influência presentes nas redes sociais. Figuras essas como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Somente em 2021, das 49 transmissões realizadas ao vivo pelo presidente, em 42 ele atacou a imprensa, segundo um levantamento realizado pela agência de checagem Lupa. Em um ano como este, devido às eleições, a polarização política ganha terreno ainda mais fértil nas redes sociais, visto que os algoritmos presentes nessas plataformas priorizam exibir para os usuários conteúdos segmentados. Dessa forma, vale se questionar de que modo esses conteúdos que circulam nas redes sociais impactam na formação da nossa opinião política. É importante ressaltar que na internet o engajamento é um dos fatores que mais gera lucro. E em um país como o Brasil, marcado pelo monopólio midiático, será que de fato a imprensa tem cumprido um papel politicamente ativo no meio digital? Um estudo intitulado Noticiário Objetivo em Liquidação, a decadência do padrão Catwall na mídia comercial, realizado pelos pesquisadores de comunicação brasileiros Diógenes Licarião, Eleonora Magalhães e Alfonso de Albuquerque, mostra que os veículos de comunicação podem pautar nichos políticos específicos como estratégia para se manterem ou conquistarem mercado. Isso porque a opinião se torna atrativa para o público politicamente engajado, já que ela pode reforçar perspectivas defendidas por essa audiência. Essas pessoas geralmente procuram se aprofundar sobre política e querem mais do que apenas o panorama imparcial ou factual da grande mídia. Querem ter acesso a comentários desenvolvidos sobre o assunto. Pode-se levantar a hipótese de que quando as pessoas pouco engajadas consumiam mais programação da TV aberta, por exemplo, elas teriam que consumir conteúdos relacionados à política, como o telejornal ou o horário de propaganda eleitoral. Com o mercado de nichos de conteúdo disponibilizados pela TV por assinatura e pela internet, não se pode mais garantir que exista uma aproximação dos indivíduos pouco engajados com pautas políticas. Isso porque, no lugar de assistir a telejornais, a maioria prefere consumir produtos mais ligados ao entretenimento, como jogos de futebol ou séries de streaming. Apesar desse cenário desestimulante, pensamos que o jornalismo tem o dever de cumprir com seu papel político de vigiar e fiscalizar o poder público, mobilizar civicamente o cidadão e promover o debate pluralista, exibindo diversos pontos de vista sobre os assuntos noticiados. Voltando ao estudo, ele aponta que, de um modo mais amplo, o cenário de polarização política mostra elementos que podem ser interpretados como processos que transformam a relação entre mídia e política. Além disso, esse fenômeno também pode ajudar a explicar a instabilidade política de nações consideradas democracias consolidadas, como é o caso dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisadora de comunicação e professora da Universidade da Califórnia, Regina Marsh, a imprensa tradicional passa por uma crise de objetividade, principalmente entre os jovens. Essa realidade interfere na prática jornalística e leva os profissionais a repensarem seu papel de influência sobre a opinião pública. Há mais de 15 anos, o sistema de mídia brasileiro apresentava baixa diversidade externa, ou seja, um público pouco diversificado, e não havia um jornalismo político ou partidário expressivo. Desta maneira, não conseguia oferecer ao público um debate pluralista. Segundo o artigo de Fernando Antônio Azevedo, intitulado Mídia e Democracia no Brasil, relações entre o sistema de mídia e o sistema político. Esses fatores, junto com a polarização política e a baixa adesão de leitores de jornais, contribuem para que conteúdos de informações não confiáveis ganhem ainda mais espaço nas mídias digitais. Contudo, ressaltamos que o estudo citado foi realizado há mais de 15 anos e que o sistema de mídia brasileiro mudou bastante desde a publicação do artigo. Apesar de ter mudado, a imprensa brasileira ainda tem encarado o desafio de se manter economicamente viável no meio online. Para isso, a saída para muitos tem sido cumprir um papel político mais ativo,
contando com mais opinião, análise e uma linha editorial mais contundente. Tal estratégia tem conseguido se conectar com pessoas que têm acesso a uma quantidade sem precedentes de conteúdo, mas que só param para prestar atenção em notícias caso elas estejam em sintonia com suas convicções políticas. Esse é o caso do jornal paranaense Gazeta do Povo, que passou de um jornal local para um jornal de abrangência nacional, tendo um aumento repentino após divulgar constantemente notícias sobre a Operação Lava Jato, voltadas para a direita com um público mais conservador. Quanto ao restante do público, aquele pouco interessado em notícias sérias e mais atraído por entretenimento, vale perguntar sobre quais estratégias poderão ser capazes de convencê-los a se atentarem mais às notícias. Você acabou de assistir ao vídeo Qual o papel político que a imprensa tem desempenhado na era da comunicação digital? Uma produção de Adriele Ribeiro e Fabiola Oliveira para a disciplina de Teorias do Jornalismo do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diógenes Licarião e de Tatiane Nascimento. Esse material faz parte do projeto de extensão da UFC, Divulgação Científica através de plataformas online, produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção e, caso tenha gostado, curta, compartilhe e passe a mensagem adiante. Até a próxima!